Irmãos, abram suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo. A igreja que está lá na região de Colossos. No capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ver hoje do verso 12 até o verso 17. Colossenses 3, do 12 ao versículo 17. Embora nós vamos trabalhar hoje com os versículos anteriores a esses que eu citei. Porém, eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 5, para nós termos uma compreensão melhor e maior do verso 12 em diante. Preste atenção comigo, fazendo um favor. O apóstolo Paulo diz assim àquela igreja, aqueles irmãos: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojados igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E agora no verso 12: revestivos, porém, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e seja agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, quero confessar algo para os irmãos. Quando eu peguei esse texto para trazer para os irmãos, a minha intenção nesta noite era trazer uma palavra para os casais, para aqueles que são casados e para aqueles que vão se casar um dia. Porém, eu erraria se eu fizesse isso. Se eu focasse essa mensagem para os casais, eu estaria cometendo um erro muito grande. E aí eu me detive, graças ao Senhor, e falei: não, essa palavra não é só para os casais. Essa palavra tem que ser direcionada a toda a igreja. A toda a igreja. Para que todos vocês se sintam incluídos e se sintam
pecados com esta palavra. Cada um de nós aqui, sejamos casados, sejamos solteiros, sejamos separados, sejamos viúvos, em quaisquer condições em que estejamos, nós precisamos abraçar este texto de Paulo, inspirado por Cristo no seu coração, inspirado pelo Espírito Santo no seu coração, para que nós vivamos desta forma, não somente nos nossos lares, mas que nós vivamos isso daqui também na nossa comunidade. Também na nossa comunidade. Meus queridos, do verso 5 até o verso 11, Paulo fala a respeito de alguns pecados, nos quais aqueles irmãos da igreja de Colossos estavam tendo: ira, linguagem obscena, prostituição, avareza, desejo maligno, lascívia. E Paulo diz para aqueles homens se desvestirem desses trajes que eles estavam utilizando. Porque a partir do momento que eles são convertidos por Deus em Cristo Jesus, eles passam a ser novas pessoas, novas criaturas, homens diferentes, mulheres diferentes, homens regenerados, mulheres regeneradas, homens que detestam pecados antes praticados, mulheres que não têm prazer em pecados antes praticados, porque são homens e mulheres lavados no sangue do Cordeiro. Porém, aqui no verso 12, do verso 5 ao 11, Paulo fala: tira essa roupa, tira esses trajes. E no verso 12, Paulo fala: revesti-vos, vistam-se com novos trajes. Que trajes são esses? Como eleitos de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Pessoas, homens e mulheres que são chamados pelo Senhor para viverem uma vida de santidade. E Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. E aí que eu poderia perguntar para os irmãos: vocês são eleitos de Deus? Vocês se sentem eleitos por Deus? Vocês, no coração de vocês se sentem abraçados por essa palavra? Eleitos? Vocês se sentem revigorados por essa palavra? Eu sou um eleito de Deus. Deus me chamou em Cristo Jesus para eu viver em novidade de vida, levando a sua palavra, levando o reino do Senhor por onde quer que eu vá. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, uma vida diferente, e amados do Senhor, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, de longanimidade. É que Paulo, meus irmãos, à igreja de Colossos, ele cita misericórdia, ele cita bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Ele cita aqui 5 características muito difíceis de serem vividas, muito difíceis. Porém, nós não podemos nos justificar: Marcelo, é muito difícil, eu não consigo, eu não posso, eu não sei o que significa isso. Meus queridos, quando Paulo fala de misericórdia, eu poderia perguntar para vocês: vocês são misericordiosos? Vocês olham para as pessoas com esse terno afeto de misericórdia? Vocês olham para o seu próximo, para aqueles que vocês não conhecem, com esse olhar misericordioso? No coração de vocês brota essa misericórdia, este amor pelo outro, este afeto pelo outro, mesmo que você nunca tenha visto ele? Aquele que é eleito de Deus, que é nascido de novo, que é regenerado, que é lavado no sangue do Cordeiro, ao olhar para uma outra pessoa, nós precisamos sentir esta misericórdia, olhar na pessoa e ter misericórdia, nascer em nós o favor de Deus para com o nosso próximo, Em nossos lares é necessário que isso aconteça. Porém, em nossas casas também, em nossa comunidade eclesiástica, aqui na igreja, é necessário que isso aconteça. Eu preciso olhar para vocês com humildade. Eu preciso olhar para vocês com esse terno afeto de misericórdia.
mesmo que vocês tenham algum tipo de problema comigo, ou eu tenho algum tipo de problema com vocês, é necessário que nós nos olhemos com misericórdia. E Paulo continua: bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Será que nós temos sido humildes um para com o outro? Ou será que nós aqui nos olhamos de uma forma altiva, de uma forma egocêntrica, nos julgando maiores que os outros? Sabe que nós temos nos olhado com esse olhar de humildade, com esse olhar de bondade, com esse olhar de mansidão? Ou será que nós nos olhamos nos olhos, querendo nos julgar, querendo culpar o outro, querendo exigir do outro muito mais do que ele pode dar? Como é que tem sido a nossa vida? Nós temos olhado para o outro com um olhar terno, com afeto de misericórdia, com um olhar humilde, com um olhar bondoso, com um olhar longânimo. O olhar longânimo é aquele que não exige do outro, é aquele que tem paciência com o caminhar do outro. Quando nós estamos em uma caminhada, nós não podemos exigir do outro que ele nos acompanhe nos mesmos passos. O que nós podemos fazer é pregar a palavra, ensinar, dia após dia. Porém, nós não podemos exigir que o outro dê os mesmos passos que nós estamos dando. Este é um olhar bondoso, este é um olhar de mansidão, este é um olhar longânimo. Quando eu olho para o outro com um olhar totalmente bíblico, um olhar moldado pela palavra do Senhor. Até o nosso olhar para o nosso próximo é um olhar moldado pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. No verso 13, Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. E aqui eu não quero dizer apenas para maridos e mulheres. Maridos e mulheres, suportem-se. Isso cabe para nós também que somos casados. Mas isso cabe também para nós que vivemos uma vida em comunidade na casa do Senhor. Suportai-vos uns aos outros. É necessário que nós vivamos dando suporte um para o outro, ajudando a caminhada um para o outro, ajudando nessa luta constante da carne contra o nosso espírito, dia após dia. E como é difícil suportar um ao outro, como é penoso dar esse suporte, como é difícil para nós, porque nós queremos apenas julgar e dizer para as pessoas o que é que elas têm que fazer, quando nós muitas vezes nós não fazemos, e nós com hipocrisia olhamos para o outro, julgamos o outro com um olhar totalmente desvinculado da mensagem do Evangelho, e nós não queremos nos suportar em comunidade eclesiástica. E Paulo continua: perdoai-vos mutuamente, perdoai-vos uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. E Paulo continua: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Meus queridos, por que Paulo aqui foca no perdão? Quando Paulo fala no verso 13, suportai-vos e perdoai-vos mutuamente. Meus queridos, durante toda a nossa trajetória aqui na Terra, sempre, todos os dias haverá conflitos baseados no pecado. Todos os dias nós passaremos essa história, ou essa vivência de conflito um com o outro, baseado em pecado. Quantas são as vezes que eu entro em conflito com meu irmão por causa de pecado? Quantas são as vezes? E eu pergunto para os irmãos: será que vocês conseguem pensar um pouquinho e analisar a sua própria vida diante disso? Será que vocês conseguem analisar o seu próprio padrão de vida? Porque muitas vezes, inúmeras vezes, os padrões de vida que nós temos ditam aquilo que fazemos. Nosso padrão de vida não é um padrão de vida humilde. Nosso padrão de vida não é um padrão de vida paciente. Nosso padrão de vida não é um padrão de vida misericordioso. Nós somos competitivos, nós somos bélicos demais em nossas palavras, nós somos briguentos demais com nossas vidas,
e não há lugar para a humildade, não há lugar para a mansidão, não há lugar para a longanimidade, para a paciência de um para com o outro. Queridos, a dura obra de perdoar e suportar é o que torna possível a nossa permanência como comunidade. Eu posso dizer para vocês que a dura obra de perdoar e suportar é o que torna possível a permanência entre casais. Posso dizer para vocês com muita tranquilidade. Quando eu perdoo e quando eu suporto, quando eu dou suporte ao meu cônjuge, este é um princípio de permanência. Eu quero permanecer ao lado do meu cônjuge. Porém, dentro da casa do Senhor, isso também é verdade. Quando eu perdoo o meu irmão, quando eu dou suporte ao meu irmão, isso torna possível a nossa permanência juntos, diariamente. Meus queridos, se vocês voltarem um pouquinho na página anterior, no capítulo 2, no verso 13 e no verso 14, Paulo nos diz assim que como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. E, meus queridos, de que maneira Deus nos forneceu o fundamento para o perdão de pecados? No que é que eu posso fundamentar o perdão de pecados nas Escrituras? Capítulo 2, verso 13 e 14 me dizem assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Se Cristo Jesus, na cruz do Calvário, encravou tudo aquilo que era contra a nossa vida, se contra a nossa própria vida, era para nós termos morrido eternamente, era para sermos mortos eternamente, Cristo vem na cruz do Calvário, Ele crava na cruz todas as acusações contra nós, todas as acusações. Pergunto para os irmãos, por que é que nós nos acusamos diariamente? Por que é que nós nos acusamos nos nossos lares, nos acusamos aqui na igreja, nos acusamos em nosso trabalho, nos acusamos em todas as situações? Em todas as situações. Se o próprio Cristo Jesus encravou na cruz toda a acusação contra a nossa própria vida e nos deu graça, em Cristo Jesus, façamos assim também. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. E no verso 14, Paulo continua: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando Paulo diz que a misericórdia, da bondade, da humildade, da mansidão, da longanimidade, não. Paulo está falando assim, junto com esses trajes de humildade, mansidão, longanimidade, acima desses trajes, vistam também o traje do amor. Sabe por que nós olhamos com humildade para o outro? Sabe por que nós olhamos com mansidão para com o outro? Por causa do amor. É o amor que nos possibilita ser humildes. É o amor que nos possibilita ser longânimos. É o amor que nos possibilita ser mansos. Daí eu tiro a seguinte conclusão. Se eu não sou humilde, está me faltando amor. Eu não amo de verdade. Se eu não sou longânimo, se eu não sou paciente, se eu não sou misericordioso, eu não amo. Paulo diz, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor une tudo isso. É necessário amar, meus queridos. É necessário amar. Quando eu entro em uma igreja, quando eu entro no meu lar, quando eu entro no meu trabalho, eu olho para todas as pessoas que convivem comigo, é necessário que eu ame. A vida traz dificuldades, a vida traz problemas,
A vida traz dificuldades tremendas dentro do lar, traz dificuldades no ambiente de trabalho, com certeza. Nós vivemos tudo isso, mas é necessário que nós amemos. O amor é o vínculo da perfeição. É o vínculo da perfeição. E é o amor que me permite ser humilde, ser manso, ser longânimo, ser bondoso. Tudo isso é fruto do amor. Tudo é fruto do amor. No verso 15, Paulo continua: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que paz que é esta? Que paz que é esta? No momento oportuno nós vamos trabalhar mais profundamente a respeito da paz. Mas o que é que Paulo quer dizer aqui com seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração? Irmãos, o que é ter paz? O que é ter paz? Ter paz é não ter problemas. Ter paz é não ter dificuldades. Meus queridos, ter paz é ter a palavra de Cristo fortalecida em nosso coração. Quando nós temos a palavra de Cristo gravada no nosso coração, nós temos paz verdadeiramente. Quando Paulo fala aqui de coração, Paulo está falando de todo o nosso ser. Ou seja, seja a paz de Cristo o árbitro em todo o seu ser. Quando é que você sente paz? Quando a palavra do Senhor, a palavra de Cristo Jesus, que é a paz verdadeira, está totalmente fundamentada em todo o nosso coração, em todo o nosso ser. E esta paz que nos diz, que arbitra as nossas decisões, o nosso caminhar, a qual também fosse chamados em um só corpo. Meus queridos, isso aqui é muito importante. Nós somos chamados em um só corpo. Em um só corpo. Nós somos chamados para viver de forma digna do Evangelho. Nós somos chamados para viver de forma íntegra. E nós vivemos um corpo. Em um só corpo é necessário que nós tenhamos paz. Onde é que nós vamos buscar essa paz? Para arbitrar a nossa vida, o nosso ser em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Evangelho diz: a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Não a paz que o mundo oferece, não a paz que o mundo planeja, não a paz que o mundo propõe, mas a paz que Cristo nos dá. Enche nosso ser, enche nosso coração e nos encaminha durante toda a nossa vida. E sede agradecidos. Verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite com riqueza. Ricamente em vós a palavra de Jesus Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Nós falamos sobre isso hoje de manhã na escola dominical, sobre sabedoria. Como é que eu instruo e aconselho alguém em toda a sabedoria? Provérbios diz que o temor do Senhor, a reverência ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Quando nós precisamos nos instruir, precisamos nos aconselhar mutuamente em toda a sabedoria. Como é que eu aconselho e instruo alguém em toda a sabedoria? Quando habita em mim ricamente a palavra de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós precisamos estudar a palavra com seriedade. Nós precisamos estudar a palavra de Deus com responsabilidade. Nós precisamos desejar que habite em nós ricamente a palavra de Cristo. Qual a finalidade? Para que nós possamos nos instruir e nos aconselhar mutuamente. E Paulo continua: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão. No verso 15 ele termina: seja agradecidos. No verso 16 ele termina: com gratidão em vosso coração, em todo o seu ser. Quando Paulo fala de salmos, fala de hinos,
fala de cânticos espirituais, ele coloca aqui formas musicais de adoração. Formas musicais com as quais eu adoro, louvo e exalto o Senhor. São maneiras de adorar, salmos, hinos e cânticos espirituais. Porém, com essas formas de adoração do Senhor, que eu as faça com gratidão em meu coração, habitando em mim ricamente a palavra de Cristo Jesus. E no verso 17, Paulo conclui dizendo assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, uma vez trajados de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e por fim trajados com amor em nosso coração, tudo que fizerdes, a partir daí, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, reconhecendo o senhorio de Cristo Jesus sobre a nossa vida, reconhecendo a grandeza do Senhor Jesus sobre a nossa vida, reconhecendo o favor de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. Tudo que fizerdes, seja palavra, seja em ação, fazei reconhecendo o senhorio de Cristo Jesus no nosso viver, dando por ele graças a Deus Pai. No verso 15, Paulo diz para sermos agradecidos. No verso 16, Paulo diz para sermos agradecidos em nosso coração. No verso 17, Paulo diz para sermos agradecidos a Deus Pai. O Senhor enche o nosso coração com esta palavra, agradecimento, ações de graças. Que o Senhor mova a nossa vida, transforma o nosso viver e nos dê a misericórdia e a graça de sermos crentes que lutam por mansidão, lutam por longanimidade, lutam por misericórdia, lutam por olhar para os irmãos, não em julgamento, mas em amor, que é o vínculo da perfeição. E além disso, sendo agradecidos a Deus Pai, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, que ao abrirmos a nossa boca, Deus, nós possamos falar de Ti, que a nossa boca, meu Deus, que da nossa boca saiam palavras que demonstrem que em nós habita ricamente a palavra do Senhor. Que o nosso coração, Pai, esteja repleto, esteja envolvidíssimo, meu Deus, com a Tua palavra, que é maravilhosa, que é rica, que é perfeita e que nos satisfaz plenamente. Revela-se, Senhor, a nós na medida que o Senhor quer se revelar a nós, meu Deus, e dá-nos conhecimento de Ti. Deus amado e santo, dá-nos, Pai, uma vida que demonstra, Pai, diferença. Dá-nos uma vida, Pai, que demonstra às pessoas santidade, demonstra, Pai, reverência ao Senhor, que demonstra, Pai, aos outros, ó Pai, às outras pessoas, que o nosso compromisso não é com este mundo, mas é com o Teu reino, Pai, com o Teu reino de amor, com o Teu reino de perdão, com o Teu reino, Pai, de suporte, uns para com os outros. Nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, nós engrandecemos o Teu nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.